Momento da pregação, Bruno G, 49ª edição, São Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante, a confissão de Pedro. Leamos o texto sagrado. E chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendeis, ou porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Essa passagem é muito emblemática pelo fato dela servir para dar consubstância a determinados dogmas, doutrinas, principalmente aí da igreja predominante no Brasil, católica. Pois muitos interpretam a passagem do versículo 18, ou pelo menos os religiosos fiéis da Igreja Católica, dizendo que Pedro então fora o primeiro Papa. Mas nós já chegaremos a essa meditação, né? É bom destacar isso já no início, e também pelo fato do mesmo Pedro que diz que Jesus é Filho de Deus, ou seja, dá lugar para o Senhor, para o Espírito de Deus trabalhar, aceita a revelação, afirma que ele é o Cristo, é o mesmo que outrora, mais tarde, vai ser repreendido pelo Senhor e pedido para que o espírito imundo que usou fosse repreendido, né? Porque voltou a ser aquele homem carnal, sujeito às paixões carnais e sujeito à influência maligna. O versículo 13 começa dizendo que Jesus, chegando às partes de Cesareia de Filipe, interrogou, indagou os seus discípulos, os que andavam com ele, os 12. Poderia até ter mais alguns, mas os principais ali estavam, dizendo: Quem dizem os homens, o povo, a sociedade da época, ser o Filho do Homem? Porque a expressão Filho do Homem está muito relatada, ou é muito relatada, por vários profetas, pelo Velho Testamento de montão. Então, os estudiosos, ou até mesmo os não estudiosos da Taná, do Velho Testamento,
sabiam que o Filho do Homem ia vir, que representa exatamente o Filho de Deus, o Messias, o ungido, o escolhido, o prometido. A expressão Filho do Homem já até falei aqui numa outra edição, referência ao Filho de Deus, ao Verbo que se transformou em carne, que habitou entre os homens, que fez-se semelhante aos mesmos. E então Jesus indaga, que Jesus queria saber o feedback do povo, da sociedade da época, e até mesmo dos seus discípulos, né? Para ver qual era o grau de entendimento deles até o momento. Se realmente eles criam por ver os milagres, os sinais, as maravilhas, que de fato Jesus era Filho de Deus, ou o Filho de Deus que estava ali habitando entre os homens. E então responde o discípulo dizendo: olha, alguns dizem que é João Batista. Então pensavam que o Filho do Homem era João Batista, que fora morto por Herodes, pelo fato de denunciar o pecado de Herodes. Outros diziam que era Elias, pelo fato de Elias ter sido arrebatado, não ter provado a morte. Outros diziam que era Jeremias, porque Jeremias foi um grande profeta do Senhor, ou um dos profetas. Veja que tanto eles criam que os antepassados já teriam sido o Filho do Homem, bem como o Filho do Homem, crendo que Jesus seria uma reencarnação de Elias, ou seria um simbolismo desses profetas. Dá para entender dessa forma. Precisamente a primeira opção era mais acatada, e o mais presente que eles achavam ser o Filho do Homem era João Batista, mais próximo, né? Contemporâneo à sua época. Disse-lhes ele, Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Veja só, a pergunta de Jesus foi: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Que Jesus mostra que ele de fato é o Filho de Deus, né? Ao dizer essa expressão, Filho do Homem. O povo nem sempre acreditava que o Filho do Homem era Jesus. Então eles pensavam que Jesus ou era João Batista, porque não sabia que ele tinha morrido ainda, ou era Elias, ou foi até mesmo Elias, enfim, por conta do seu, ou do pouco conhecimento que muitos tinham, né? Estavam confusos, obviamente, por conta da incredulidade também. Então, esse Jesus poderia ser Elias, poderia ser Jeremias, poderia ser um dos profetas, ou até o João Batista. Mas eles não acreditavam que era o Filho de Deus. Jesus aqui proclama, então, portanto, que ele era Filho do Homem, Filho de Deus, o que haveria de vir. E os discípulos chegam e dizem, então, né, principalmente Simão, que era sempre o mais destacado entre eles, porque sempre estava falando, estava sempre se pronunciando. Simão Pedro então responde e diz: tu és o Cristo, o ungido, tu és o Filho de Deus vivo. E Jesus então responde dizendo: bem-aventurado, feliz és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, ou seja, não foi revelação humana, não foi revelação dos estudos humanos, da ciência humana, mas sim o Pai, a revelação divina que está nos céus, que revelou que Jesus era Filho de Deus, e não Jeremias, e não Elias, e não João Batista. Veja que a revelação da divindade de Jesus
não fora alcançada para todos. Não porque Deus não quisesse revelar, era porque muitos não queriam aceitar ou acreditar nessa possibilidade. Que Jesus não era simplesmente um homem, um qualquer profeta, que nele habitava tanto a natureza humana como a divina. E Pedro aqui destaca isto. A nação conhece ele como Filho de Deus. E por isso que Jesus, então, ratifica exatamente essa natureza divina, dizendo que Pedro era bem-aventurado. Assim como, melhor dizendo, todos os que reconhecem Jesus como verdadeiramente o Filho de Deus, que veio de carne, de sangue, de osso, que se fez humano, que habitou entre os homens para a salvação de todos, segundo a vontade e o querer de Deus. Já aquele que não aceita ou que não quer acreditar que Jesus veio de carne, de sangue, que ele tinha natureza divina, só a natureza histórica, ou que não tinha histórica, só a divina, esse não tem a salvação, porque é necessário reconhecer isso. Isso é crer. Quando Jesus diz lá, se crê e for batizado será salvo, é nesse sentido. É crer que Jesus existiu como homem histórico, mas também como homem divino, como natureza divina, como Filho de Deus, principalmente. E tanto é que existiam as duas possibilidades que eu estou citando. São João chega a falar que muitos acreditavam que Jesus espiritualmente existiu, que Jesus tinha de fato a natureza divina, mas não tinha histórica. Quer dizer, que era uma entidade, que era um ser sobrenatural, abstrato, que estava no meio dos discípulos, e eles achavam que estavam diante de humano. E por isso que São João vai relatar e exortar dizendo: aquele que não aceitar que Jesus veio de carne, de corpo, de sangue, esse não é digno do reino dos céus. Porque é necessário também acreditar, reconhecer isto. Isso, inclusive, na história já está mais do que comprovado que existiu um homem, melhor dizendo, com o nome Jesus, ou com um nome parecido como Jesus. Isso é relatado por Flávio Joséfo, um historiador judeu, etc. Fazia milagres. Agora, o que, principalmente odiernamente, que mais pega é as pessoas acreditarem ou não acreditarem que ele seja ou que ele foi o Filho de Deus na Terra. Porque mais dúvidas como se tinha antes, não, Jesus só veio abstratamente, não existiu, já não se tem mais. Agora tem essa dúvida dele ser o Filho de Deus, por isso que muitos céticos e ateus continuam nas suas práticas, entre aspas, do ateísmo, pelo fato de assim pensar que aquele homem não era Jesus, que os milagres que aconteceram são os mesmos milagres fakes que acontecem no tempo presente, e aquilo é conto da carochinha, que é mito, que esse homem não tinha nada de especial, diferente, que ele não nasceu fruto dessas divergências. Mas Pedro, na época, confirmou e disse que Jesus era tanto homem humano, era tanto pertencendo à natureza humana, bem como a divina. E isso é imprescindível para a nossa salvação. Nós temos que aceitar a Jesus Cristo, crer literalmente em tudo o que ele falou. Não crer literalmente, não venha querer procurar pretexto, não é interpretar o que ele falou literalmente. É crer literalmente nas suas mensagens, no seu discurso, crer na sua historicidade, na sua biografia, que ele nasceu de uma virgem, fruto do Espírito Santo, que ele foi perseguido porque Herodes, pai, sabia que viria o Salvador, então foi para o Egito, que ele, com 12 anos, já
disputava entre os doutores no templo, que ele com quase 30 anos foi batizado e que assim iniciou seu ministério de milagres, de maravilhas, de sinais, ressuscitação de mortos, cura, libertação e etc. Né? Porque tem pessoas que acabam crendo só em fragmentos, em partes do que Jesus falou, o que Jesus foi. Por exemplo, muitos não crêem, né, que Jesus nasceu da Virgem Maria, que foi fruto do Espírito Santo. Crê que era um homem normal, poderia ser realmente o representante de Deus, mas não, que era advindo do próprio Espírito Santo, sem coabitação, sem conjunção carnal de Maria com José. Aí outros acabam crendo que Jesus era um sábio, era um psicólogo, era um erudito, um professor, um psiquiatra, um psicanalista, mas não crê nele como se ele fosse, como se ele é, né, realmente filho de Deus. Não crê no sentido espiritual, crê no sentido do conhecimento, profissionalismo do conhecimento, né? Como se Jesus fosse um daqueles muitos sábios filósofos da Grécia, já que até tem evidências que Jesus fazia aquilo que muitos gregos faziam, né, que era caminhar e discursar e pregar, que eram os peripatéticos, né? Então, Jesus era um filósofo, mas não era filho de Deus. Isso tanto ocorria na época como acontece hoje. Quantos livros você tem? Jesus o maior psicólogo, Jesus o maior isso. Não, em primeiro lugar tem que vir Jesus o Filho de Deus. E depois abarca tudo, né? Psicologia, psiquiatria, psicanálise, médico. Ele é tudo em todos. Mas em primeiro lugar, ele é filho de Deus e merece honra tal. Porque sem ele ninguém vem ao Pai. O caminho, a verdade e a vida é ele. Então nós temos que pensar nesse sentido. Antes de Abraão, ele estava lá quando Deus fez o homem à sua semelhança, imagem e semelhança, tá? Se nós não fazermos da mesma forma que Pedro fez, confessar com os nossos próprios lábios que Jesus é Filho de Deus, que nós só chegamos aos céus por meio dele, pedindo perdão ao Pai em nome dele, sabendo que ele é o único intermediador entre o homem, a mulher e Deus, nada adianta. É necessário nós reconhecer isso. E depois na prática reconhecer a sua doutrina, né? Exercendo o amor, procurando, se esforçando, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Aí vem a contra-resposta ou o feedback um pouco mais apurado de Jesus com relação a Pedro. Já que Pedro foi o único lá que ele era filho de Deus, então Jesus vê em Pedro, confia em Pedro a liderança, a sua partida, depois dele morrer, ressuscitar, ficar 40 dias, 40 noites na terra, e subir, ascender aos céus, e estar no presente à destra de Deus Pai, ou à direita de Deus Pai. Então, confiou em Pedro, porque Pedro disse que ele era o Filho de Deus. E assim todo aquele que confia, aliás, que diz que Jesus é Filho de Deus e exerce isso na prática, compreende isso, Deus elege esse, Deus escolhe esse para ser representante na terra,
Porque não fica essa palavra só para Pedro, fica para todos quantos crerem, fica para todos quantos reconhecerem Jesus como o único e suficiente Salvador, sendo, portanto, Filho de Deus, que salva. Então Jesus reconhece em Pedro e reconhece Pedro como uma pessoa de autoridade, uma pessoa de fé, uma pessoa corajosa. Então vou dar a liderança da minha outrora igreja, da minha futura igreja. Aqui nesse momento ainda não era criada igreja. Quando Jesus estava, não existia igreja. Existia a sinagoga dos judeus, existia a doutrina dos judeus ou do judaísmo, mas não tinha nada de igreja. Até porque Jesus chegou a falar, enquanto o noivo está, não é necessário jejuar, não é necessário se santificar. Enquanto Jesus estava, não é necessário fazer absolutamente nada. A igreja não se fazia necessária, já que o próprio Deus ali estava, encarnado. Então, quando a igreja se forma, vem a descida do Espírito Santo, que é um novo agir, um novo trabalhar de Deus, que trabalha no jardim do Éden, sendo Ele próprio, que vem a trabalhar depois, mais tarde, com a lei ou na lei, por intermédio dos anjos. Depois vem a trabalhar com a manifestação do Espírito Santo através dos profetas. Depois se manifesta em Jesus como o próprio Deus se fazendo de homem. E por fim, na quinta manifestação, ou teofania, manifestação de Deus, é por meio do Paráclito vivo. Então, Pedro recebe a seguinte palavra, ou a seguinte mensagem: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui vem um dogma católico que diz que Pedro é o primeiro Papa, que Jesus confiou em Pedro o primeiro papado, e que Pedro foi a pedra que criou a igreja. É uma interpretação totalmente errônea. Pois, veja bem, pois também eu te digo, pelo fato de ter revelado que eu sou filho de Deus, que tu és Pedro, que o teu nome é Pedro, que em grego significa pedra ou rocha, e que sobre essa pedra, aí muitos interpretam que a pedra ou a rocha, está mais ligada à rocha, se não a rocha mais a pedra, e aqui quando se fala em pedra está mais ligado à rocha. Há uma diferença se você for analisar na literal tradução do grego. Quando se fala aqui de Pedro, está mais ligado a alguma rocha ou uma pedra diferente de pedra, e essa pedra está ligada mais à pedra de fato. Então, que tu és Pedro. Essa é a interpretação católica, que diz o seguinte, que ele era Pedro, que era pedra, e sobre a pedra, que era ele mesmo, Pedro, Jesus edificou a sua igreja. Mas não é isso. Jesus disse que ele era Pedro, o nome dele era Pedro, e que sobre esta pedra, e aqui nós não temos uma cena revelatória, aqui nós não temos nenhuma gravação, nenhuma filmagem de Jesus apontando ou para Pedro, ou para uma pedra, ou para ele mesmo. Aqui há uma certa, eu concordo que há uma certa dúvida, que o texto é ambíguo, meio confuso, mas depois, no contexto do próprio texto, e mais adiante, quando o próprio Pedro vai falar acerca disso, nós vamos perceber que é uma doutrina
simplesmente de homens mal interpretada, que a Igreja Católica segue até os dias odiernos, atuais. Veja só, Pedro, então, sobre essa pedra edificaria a minha casa. Aqui não está dizendo, agora, pela interpretação real, vamos dizer, é muita interpretação evangélica de protestante. Nada disso. Da Bíblia, literalmente da Bíblia. Pedro sobre essa pedra. Quem é essa pedra? Jesus é considerado a pedra angular, a pedra de esquina, que era aquela pedra que servia de sustentáculo, de coluna para a edificação de um muro, de uma casa, pois a construção no passado era um pouco diferente das atuais. Existia uma pedra que ela firmava todas as demais pedras na construção. Pode ser comparada hoje como sapatas, né, que se faz numa casa, nos alicerces de uma casa, como colunas, como também chamado em construção vigas. Então era isso. A pedra angular é mais ou menos isso aí, para você entender. Seriam os alicerces da casa. A sapata, a viga, a coluna. Então, Jesus era essa pedra. E a interpretação mais certa desse texto é a seguinte: tu és Pedro, teu nome é Pedro, e sobre essa pedra eu mesmo, que sou Jesus, né? Que essa pedra sou eu, Jesus, edificarás a minha igreja. Então Pedro sobre a pedra, que sou eu, edificarás, farás a minha igreja. E essa pedra também é considerada palavra, porque Jesus é pedra, é simbolismo de pedra, é simbolismo de palavra e é simbolismo de doutrina, ensino. Então, sobre os ensinamentos de Jesus, Pedro iria edificar a igreja do Senhor. E o termo igreja aqui é eclésia, que pode ser traduzido como uma assembleia ou como no pleonasmo, para fora tirado. Essa é a igreja. Não é templo, não é quatro paredes, não é a sinagoga dos judeus. Veja que Jesus poderia ter dito: e sobre essa pedra edificarás a minha sinagoga. Ele disse igreja, sua assembleia. Ele disse, claro, de acordo com o conhecimento da época, a assembleia simbólica. Mas ele poderia ter dito a sinagoga. Veja que há uma diferença de igreja para sinagoga. Diferença de até mesmo assembleia para igreja. Assembleia como existia na época. Apesar do livro dos Hebreus falar da Assembleia dos Santos, né? Que pode ser traduzida como Igreja dos Santos. De entendermos que Jesus utilizou, se valeu de situações ou de objetos, de obras, enfim, de tudo daquela época para fazer a sua doutrina ou para pregar o evangelho, ok? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra essa igreja, contra esse povo que são os remidos no sangue do Cordeiro, contra o povo que faz parte do membro do corpo de Cristo. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Veja bem que as portas aqui são os buracos, são exatamente as variadas portas. Aqui também é um simbolismo, porque Jesus está se valendo inclusive de lugares onde existiam na época que tinham várias portas.
Simbolicamente, então, ele fala das portas do inferno. E ele fala que existe a porta e que ele é a porta. Veja que existe no inferno várias portas. Existem para o caminho largo muitos outros caminhos, mas para o caminho apertado é um só. Existe para a porta larga várias outras portas, mas para a porta estreita uma única porta. Porta estreita, caminho estreito, Jesus Cristo. Porta larga, caminho largo, o maligno, o mundo e várias. Aí surge a porta do maligno, seus adeptos, do mundanismo, do pecado e por aí vai. Ou também pode significar portas, representando exatamente cada anjo caído, demônio, que tem uma finalidade, uma missão, entre aspas, para trabalhar na terra, para tormentar os moradores da terra e levá-los ao inferno. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui muitos podem interpretar que o inferno seria o Hades, que representa não só um lugar abaixo da terra ou um lugar de tormento, mas também a cova, a sepultura. E se assim for, veja só, as portas do inferno, as portas da sepultura não prevalecerão contra ela, contra a igreja, porque quem aceita Jesus passa da morte para a vida, porque o morrer é ganho, é lucro, como o apóstolo Paulo dizia, que o viver é Cristo e o morrer é salvo, é ganho, é lucro. No entanto, também pode representar essas portas do inferno o sofrimento, a dor, a tormenta, as angústias, as perdas, a morte, como já disse, tantas outras coisas que advêm do inferno, que são até lindas, maravilhosas, nos enganam, e o seu caminho é o caminho da morte. Recentemente eu estava contemplando, vendo no YouTube um conto, uma história, né? Fictícia, mas que tinha uma lição muito interessante. Poderia ser aí quase que nem uma parábola. Obviamente que não era uma parábola, mas configurava-se parecido. Em que um pastor falava acerca de um pastor, né? O pastor falava ser um pastor, é redundante. Então, no conto, dizia que um determinado pastor, ele foi para o céu. Morreu, foi para o céu. E lá no céu, o anjo chegou perto dele e disse o seguinte: olha, você tem que escolher se você quer ir para o céu ou quer para o inferno. Não é assim como funciona. Não é assim como você pensa. Não é você chegar aqui e já vai para o céu. Não. Agora nós estamos trabalhando de uma maneira diferente. Você vai, prova dos dois ambientes e depois escolhe aquele que você quer. E então o anjo levou ele no céu. E no céu, aqueles cantos mais... Aliás, primeiro... tanto faz também se foi no céu ou no inferno. Já que eu falei primeiro no céu ou no céu. Então ele estava no céu, viu aqueles cantos angelicais, aquela coisa um pouquinho mais tranquila, sem barulho, sem baderna, mas também sem agitação. Uma coisa assim um pouco mais fria. As pessoas tudo zen, meditando e tal. Ele se sentiu bem, esse referido pastor aí da história. Aí o anjo disse: agora você tem que descer o elevadorzinho e ir lá no inferno. Chegou lá no inferno, já veio o inimigo vestido de homem, aí bonito. E lá tinha cerveja, tinha promiscuidade, sexo, tinha de tudo.
obras carnais. E o inimigo então deu um abraço nele. Olha aqui, meu amigão, aqui tem comida, aqui tem bebida, aqui tem mulheres, aqui tem tudo isso. E ele já começou a se divertir. Que coisa boa, muito interessante e tal. Muito bem, chegou a hora dele voltar. Aí ele chega diante do anjo e tem que tomar a sua decisão: céu ou inferno. E aí ele é sincero e diz: olha, eu até me agradei do céu, mas lá parece muito interessante, muito maravilhoso, né? É aquilo que eu gosto. Olha, não posso ser hipócrita, mentiroso, porque agitação, tal, festa, e eu vou escolher lá, tá? Perdoa, anjo, eu vou escolher lá. Muito bem, o anjo conduz ele. Quando ele entra novamente na porta do inferno, ele vê tristeza, dor, o inimigo com a sua própria caraça, como ele é mesmo, né? Chicoteando um, batendo no outro, fogo, etc. E aí ele quer retroceder. Opa, mas não vi. O inferno que eu vi foi totalmente diferente. E o anjo disse: agora não posso fazer mais nada, você escolheu isto. Agora aguenta com a consequência. Mas como? E por que então apareceu aquilo para mim? E aí ele chama o inimigo e diz: olha, como é que tu era meu amigão e agora tu tá me rejeitando aqui? Não, é porque eu estava de fato no momento de convencimento da sua pessoa. Eu estava fazendo propaganda, merchandising, para você aderir ao nosso grupo. E você escolheu consequências. E essa é a moral da história. Muitas das vezes a gente pensa que o caminho de Cristo, o caminho de Jesus é ruim. É muito entediante, a mesma coisa, muito zen demais. Cansei disso, vou dar uma parada, dar um chute no balde e extravasar um pouco, que eu não aguento essa coisa muito séria e tal. Eu vou curtir a vida. Aí você vai curtir a vida, tudo maravilhoso, mas chega no final da festa, final do enfim, das coisas que você gosta de fazer, você se sente decepcionado. E por isso nós temos que tomar muito cuidado, meus caros, com a sedução do maligno do mundo, com marketing, com merchandising. Nada é como parece que é. Quantos que usam do marketing? Recentemente uma pessoa chegou perto de mim: lá num lugar tal, eles estão oferecendo xerox de graça. E eu fiquei pensando comigo mesmo. Eu disse: isso não pode ser verdade. Aí falei para ele duvidou comigo. Eu disse: olha, isso é uma jogada de marketing. Porque você vai lá, tira xerox de graça, e eles fazem, entre aspas, uma venda casada. Não seria bem uma venda, mas aproveita o enganche, um ensejo, para lhe oferecer no caso ali era empréstimo consignados, empréstimo para pensionistas, para pessoas que são aposentadas por idade, etc. Os idosos. Então você vai lá, tira um xeroquinho que é para uma outra coisa, de lá eles oferecem o empréstimo. Aí você se convence, você então vai fazer o empréstimo. E se não é isso, é uma coisa muito mais pior. Eles dizem que é de graça, chega lá, te oferece o empréstimo. Se você não fazer o empréstimo, você não ganha o xerox de graça. Tanto o xerox de graça para fazer o empréstimo, como para fazer outras atividades. Isso é uma jogada de marketing para chamar o povo, para atrair o povo. E até eu citava uma situação em que eu ouvi numa rádio um sujeito fazendo propaganda, dizendo: olha, traga aqui o seu violão que nós compramos, traga aqui o seu CD, traga aqui qualquer coisa que seja aí de áudio, né? Uma loja aí de não só de instrumentos musicais, mas também coisas envolvidas com áudio, de vender CD, DVD, etc. Então traga que nós compramos. Aí eu fui lá e levei meu violão.
né, na maior ingenuidade. Chega lá, o sujeito diz: não, aqui nós não compramos violão coisíssima nenhuma. Aqui nós colocamos o violão para ser vendido. Aí, se for vendido, eu ganho uma comissão e você ganha o seu dinheiro. Então veja como funciona a coisa, né? É uma isca jogada no peixe. Não deveria o PROCON punir essas empresas, porque isso é ludibriar e enganar o consumidor. Mas infelizmente acontece, assim o inimigo trabalha. E assim, as portas do inferno estão aí trabalhando. A porta larga está aí trabalhando, o caminho largo está aí trabalhando. Por isso que a igreja tem que tomar muito cuidado. E a igreja de fato do Senhor, ela vence tudo isso. Porque ela sabe que isso é ilusório. Ela não se deixa enganar, porque sabe que o fim desse caminho é a morte. Em todos os sentidos. Inclusive aqui nessa vida, por exemplo, a morte financeira, a morte material, a morte conjugal, a morte profissional, espiritual e, por fim, até mesmo a morte física. Então tomemos muito cuidado nesse sentido. Então as portas do inferno não prevalecem contra a verdadeira igreja do Senhor, que é feita ou está calcada nas palavras de Cristo, na pedra que é Cristo, nas suas próprias palavras de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E Pedro então foi nomeado como um primeiro dirigente ou responsável pela igreja. Aqui não é falado que Pedro é padre, que Pedro é papa, que Pedro é pastor. Simplesmente é dito que Pedro iria ficar responsável, dá a entender nesse sentido, nem isso exatamente que eu estou falando está dito aqui, estaria responsável pela criação da igreja, né? Até porque, se você for analisar na Bíblia, não existe o termo padre e nem papa. Isso foi criado. Padre quer dizer em espanhol pai, e papa em italiano quer dizer pai ou papai. Não tem isso. Foi criação dos homens. Na Bíblia nós temos cargos mencionados, tais como pastor, bispo, presbítero, diácono, sacerdote. Isso nós temos. Agora, padre e papa não temos. Isso é criação de igreja. Então, Pedro de modo algum foi padre ou papa, porque nem esse termo era utilizado. Segundo, Pedro jamais poderia ser papa, pelo fato dele ser casado. Eu já preguei isso. Porque Jesus curou a sua sogra. Terceiro lugar, Pedro também não poderia ser o primeiro papa e não poderia ter aquilo que se tem até hoje, a infalibilidade papal. E ele não tinha essa prerrogativa, assim como os papas não têm, porque Pedro foi repreendido pelo apóstolo Paulo. E se Pedro tivesse a infalibilidade papal, ou seja, não poderia ser questionado, ou tudo o que ele falasse era verdade, porque ele é representante de Deus na face da terra, né? Que ele era infalível por ser o representante de Deus, não estaria narrado que o apóstolo Paulo repreendeu Pedro pelo fato de ele ser o quê? Digamos assim, hipócrita e causador de problemas. Já falei também disso, pois ele queria defender os judeus, a prática do judaísmo perante os judeus. Quando estava com os gentios, defendia a prática dos gentios. Quando os judeus estavam junto com os gentios, preferia os judeus. E Paulo repreendeu toda essa hipocrisia, essa ocasião, essa contenda que se tinha. Então Pedro, de modo algum, era um papa, se fosse papa, infalível, porque foi repreendido pelo apóstolo Paulo e já quando a igreja estava estabelecida. Jesus já tinha subido aos céus. E um quarto ponto, Pedro jamais poderia ter sido o Papa, e muito menos a pedra pelo qual foi edificada a igreja, porque ele lá, na sua epístola,
Eu vou até ler novamente, porque eu já preguei isso quando a mensagem de cura da sogra de Pedro foi mencionada, né, aqui na edição do Momento da Pregação. Eu citei esse versículo e nós vamos falar de volta. Então, lá na epístola de São Pedro, vai falar que as pedras vivas são todos os discípulos de Jesus, e que a pedra angular, rejeitada por muitos, é Jesus. 1 Pedro 2,4, que diz o seguinte: e chegando vós para ele, aqui ele está falando de Jesus, porque no versículo 13 ele fala: se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando vós para ele, para o Senhor Jesus, porque ele é benigno, chegando vós para ele, pedra viva. Todos nós, por Senhor, somos considerados pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens carnais, pelos homens que não querem acreditar na natureza divina de Jesus, que não querem acreditar que Jesus era Filho de Deus e o Salvador. Então, reprovada para os homens, sem importância para os homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Portanto, nós somos pedras vivas, eleita e preciosa. E se aqui Jesus estava falando simplesmente de Pedro, porque a tradução do nome Pedro é pedra, então o próprio Pedro estaria sendo contradizente aqui, quando ele diz que todos são pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, e que não era só ele que era pedra, todos que seguissem o caminho de Jesus. E aí desmonta toda também a infabilidade papal, pelo fato de que todos podem ser que nem Pedro, todos têm a confiança de Deus para exercer o trabalho de uma igreja, para ser a luz do mundo, o sal da terra. São responsáveis pelas almas, são responsáveis pela sua alma. Porque adianta ganhar o mundo todo, perder a sua alma? Jesus falou novamente com Pedro: tu me amas, sim, sim, então apacenta minhas ovelhas. E aí mostra que a função de fato de quem é um responsável por uma igreja é comparada a pastor. Então o termo certo seria o primeiro pastor, Pedro. Mas não fica só para Pedro, fica para todos, inclusive da sua época, do seu tempo, essa incumbência. E não tem autoridade, não tem supremacia de um para com o outro. Todos são iguais perante o Senhor, não há acepção de pessoa. Não tem para o Senhor: o cargo que vale mais é de pastor, é de padre, é de sacerdote. Não existe essa hierarquia, apesar de ser essencial para a administração de uma congregação ou de uma reunião entre os irmãos. No entanto, isso não deve ser colocado como é feito na Igreja Católica, prioridade para o Papa. Não, o que o Papa fala é inquestionável, ele é infalível, e ele é a autoridade maior. Não existe isso no Evangelho, que a autoridade maior é o próprio Jesus. Nós somos sacerdotes, todos nós, em Jesus. Pedro também vai falar que somos, melhor dizendo, sacerdotes e reis. E Jesus é o Rei dos Reis, e Jesus é o sumo sacerdote. Acima de nós está Jesus. E não existe, não, eu sou diácono, eu sou menor que presbítero. Não, eu sou presbítero e ele é diácono, eu sou maior que o diácono. Não existe isso. Então todos nós somos pedras vivas. Porque Pedro falou que ele era filho de Deus. Quem falar que Jesus é filho de Deus e reconhecer isso na prática é uma pedra viva. E Deus está confiando a essa pessoa a responsabilidade de pregar o Evangelho, de fazer a obra do Senhor. Vós também, ele segue, e aí então ratifica exatamente isso que eu estou falando. Mas vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, na representação espiritual. É sacerdócio santo,
para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Não como os sacrifícios do passado, da lei mosaica, de expiação de pecado, não. Simbólicos. Diria o sacrifício da santidade, de se abster da corrupção do mundo, de amar o próximo como a nós mesmos, visitando os órfãos e as viúvas, que essa é a verdadeira religião que o irmão de Jesus chega a salientar na sua carta, São Tiago. Pelo que também na Escritura se contém, melhor dizendo, versículo 6 do capítulo 2 de 1 Pedro, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes que não creem, que desviam do caminho da verdade, ou não querem saber da verdade, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, a que deu sustentáculo, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. E aí segue. Então Pedro, ele esclarece exatamente essa dúvida aqui da pedra, que até se você for analisar, né, não dá margem para essa interpretação dizendo que era o próprio Pedro que era a pedra, porque a vírgula, quando a vírgula está se falando uma outra coisa, no próprio versículo, que diz, pois também eu te digo que tu és Pedro. Ele poderia, que tu és Pedro, pedra, e se tu és pedra, sobre essa pedra, né? Poderia ser assim. E sobre essa pedra edificarei a minha casa, a minha igreja. Possivelmente ele apontou pedra da sua palavra, ou simbolismo de uma pedra até mesmo quando ele viu. E representa aquilo que o apóstolo Pedro vai esclarecer, dizendo, nós somos pedras vivas e Jesus é a pedra principal. Sobre a sua pedra principal edificaremos, ou será edificada a casa espiritual. Será edificada a igreja, que pode representar também a casa espiritual, o templo espiritual. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus fala isso a Pedro, que ele lhe daria as chaves do reino dos céus. E quais seriam essas chaves do reino dos céus? Para que ele fizesse, fosse ligado nos céus, que ele fizesse na terra. E o que ele deixasse fazer na terra não fosse ligado nos céus. O que são essas chaves? As chaves, meus caros, representam a possibilidade de abertura de portas, de milagres, de bênçãos. Dar as chaves dos céus pode representar os dons, pode representar a fé, pode representar também uma autoridade, um poder para o que ser feito. Deus assim dá o seu aval, sua assinatura, confirmar. Pois o que aconteceu, por exemplo, na Porta Formosa, aquele templo que estava ali, aquele paralítico com quase 40 anos, quando Pedro chega e diz, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Isso é a chave do reino dos céus, pode representar isso também. Como pode representar a própria doutrina do Senhor, o esclarecimento dessa doutrina para a salvação das almas. Então, se você tem essas chaves do reino dos céus, veja, para abrir as portas do reino dos céus, do reinado do Senhor, Jesus lhe deu, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. O que o apóstolo Pedro ligou na terra
me foi ligado nos céus, a não ser a confirmação da pregação do Evangelho de Cristo, as curas, os milagres, os dons. Pense nesse sentido. E todos quantos que reconhecerem Jesus como Filho de Deus terão esse poder, essa responsabilidade, essa incumbência, e terão também as chaves do reino dos céus. Será tudo aberto. Os mistérios, as maravilhas do Senhor será manifesta. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Veja que Jesus não queria se aparecer, não queria propaganda, merchandising. Claro que existia um motivo que ele mais temia, que era ser morto antes do tempo, antes de pregar o Evangelho, antes de cumprir a sua missão de 3 anos e poucos, ou 3. Então, por isso que ele não queria que dissesse que era o Cristo, que senão eles iam matar ele fora do templo. Ou também, um outro motivo, uma outra possibilidade, é que viriam pessoas atrás dele, simplesmente pelas bênçãos, pelas curas, pelos milagres. Isso Jesus não queria. Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Então, ele fala da sua morte, fala que ele iria ser humilhado pelos anciãos, pelos principais dos sacerdotes, que ele ia ser condenado injustamente, que ele ia ser humilhado, aviltado na Via Cruz pelas ruas de Jerusalém, que ele iria ser pregado no madeiro, padecer no alto do Gólgota, que ele ia ser coroado com coroa de espinhos, pregado com pregos, madeiro, ele estaria no meio de 2 ladrões, que ele teria sede e dariam de beber fel. Tudo isso Jesus falou, pelo menos deu o esboço do que ocorreria com ele no futuro. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenho compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá. E até parece que isso vai acontecer contigo, né? Para de pensar negativo. Mas era uma verdade, era uma constatação. Muitos hoje em dia, quando falam a verdade, são taxados: você é muito pessimista, muito negativo. Não é, falar uma verdade. Você sabe que algo está próximo para acontecer, seja bom ou ruim, e você diz isso, não quer dizer necessariamente você está... É uma realidade. O que Jesus falou ali era uma realidade que ia acontecer, mas Pedro, por achar que Jesus era desse reino, que Jesus era desse mundo, por achar que Jesus vindo, a paz viria, a vida eterna existiria na própria terra, né? Então ele disse que isso jamais vai acontecer com ele. Se ele é filho de Deus, o que vai acontecer? Até parece que ele vai ser morto. Então ele compreendia uma parte da doutrina do Senhor, ou aceitava uma parte das profecias, outra parte, a parte ruim, não aceitava. É o que muitos fazem. Muitos até aceitam Jesus, dizem que Jesus realmente é filho de Deus. Esse também tem um outro viés, e há de se meditar também. Muitos pensam: Jesus é bom, eu reconheço ele como um filho de Deus, ele tem a natureza divina, ele tem a natureza humana, eu acredito nele piamente. Só que quando chegam as aflições, chega o sofrimento, chega, né, os vitupérios de Cristo, ele acaba recuando, ele acaba dizendo: até parece que isso vai me suceder, ou isso não pode ser de Deus que está acontecendo. Mas não posso morrer, eu não posso sofrer, eu não posso passar pobreza, eu não posso passar por isso, passar por aquilo. E é o que prega a teologia da prosperidade. Eu não posso, eu não aceito ficar nessa vida miserável. É você que não aceita. Isso é inerente. Como agora nós estamos vivenciando aí
tempos de crise, de greve dos caminhoneiros, você não vai aceitar agora a greve dos caminhoneiros. Você vai contra a greve dos caminhoneiros. Aí você vai contra os desdobramentos dessa greve, ou as consequências que são a escassez, a falta de alimento nas prateleiras dos mercados, de gasolina, de vestuário, porque os caminhões não estão transitando, e aí não está chegando ao destinatário final as mercadorias. Então você vai dizer: eu não aceito isso, eu quero que seja feito diferente. Você pode até agitar, você pode até dizer dessa forma, né? Ou tentar se reunir com alguém para mudar isso, mas você não vai mudar nada. Por quê? Você não tem a competência para tal. O que tem é o presidente da República, é um exemplo, que deve tomar as devidas providências para acabar com essa greve, porque essa greve é justamente por conta de algumas péssimas atitudes do governo que aí está, né? Ou dos governos sucessores, que é o mesmo praticamente, né? Por conta do impeachment. Então aí está o vice da Dilma, farinha do mesmo saco. É a ele que compete resolver isso, você não pode fazer nada. Do mesmo modo é aqui, meus caros. Jesus estava destinado, Deus tinha destinado a ele, designado a morte de cruz, crucificação, e a cumprir o sinal de Jonas nele, pronto, simbólico. Ninguém pode querer desmentir ou fazer não cumprir a profecia de Deus, porque é daquela forma e pronto. Ah, não vai acontecer. Vai acontecer, porque já está dito. Ah, o apocalipse não vai acontecer. Vai acontecer, não sabemos como. Quando? Totalmente, vai acontecer, porque está dito. Passa os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. Ah, não vai. Isso é o homem carnal que gosta dessa vida, gosta do desejo carnal, das coisas carnais, que se sente maravilhado e preenchido com as maravilhas perecíveis dessa terra. Ele não quer que a bonança, a paz acabe. Bem como o inimigo, Satanás, que, sabendo que falta pouco tempo, está rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, e muito bravo, porque o seu tempo está chegando. Então, ele usa as pessoas, assim como usou Pedro, para dizer isso, para desmentir a verdade. E quem desmente a verdade é filho do pai da mentira, que é Satanás. Quem fala a mentira é do maligno. Principalmente uma coisa que é bem relevante, né? Dizer que Jesus, aqui no caso específico, que não ia ser morto e ressuscitado. Ah, isso não vai acontecer contigo. Ah, isso não vai acontecer. Ah, você não vai passar a privação de pães. Ah, você não vai morrer. Ah, você não vai ficar mais enfermo. Balela. Racionalidade. Jesus foi racional, no sentido profético, né? De realmente mostrar que as profecias iriam se cumprir, que não era nenhum conto, nenhum mito, nenhuma fábula. E Jesus então fala a Pedro, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendesse as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Veja, outrora Pedro dizia que ele era filho de Deus. Ali estava pelo Espírito de Deus, porque Jesus mesmo disse: isso quem te revelou foi meu Pai que está nos céus, foi o Espírito do meu Pai. No mesmo momento, mais adiante, né? Na mesma fala, mais adiante, o episódio, ele vai dizer que Jesus não vai ser morto, nem ressuscitado. Deixa o inimigo, sai o Espírito de Deus e entra o Espírito imundo. Deixa o inimigo tribular a sua vida, falar aquilo que não é de Deus. Veja que nós estamos propensos, sujeitos a tanto falar coisas de Deus como a falar coisas do diabo. Por isso nós temos que vigiar. Há tanto a dizer que Jesus é filho de Deus, bem como a dizer que Jesus nunca morreu na cruz do Calvário. Que aquele Jesus que morreu não era ele, por exemplo.
E a Bíblia chega a falar que de uma fonte não pode existir, ou de um manancial não pode existir duas águas. Não pode produzir água doce nem água salgada. Ou somos uma coisa ou somos outra. Jesus fala à igreja de Laodiceia: Oxalá Deus queira que sejamos frio ou quente, morno. Não, porque o morno Deus vai vomitar da sua boca, vai lançar fora da sua presença. Então tomemos cuidado, porque às vezes o Espírito de Deus nos revela e nós nos inflamamos, nós inchamos, nos exaltamos. Deus está comigo, Deus me revelou, cumpriu e tal. E aí, por conta dessa soberba, Deus resiste à soberba, o sujeito passa a humilhação, porque deixa o inimigo lhe orientar. Tomemos cuidado com relação a isso. Possivelmente, aqui Pedro estava tão extasiado com as palavras de Jesus, porque o Espírito de Deus me revelou, que ele é filho de Deus, também como estou certo, ele me deu aqui a confiança para fazer a igreja. Então, eu vou agora, passar a mãozinha na cabeça de Jesus, dizer que eu amo Jesus, coitar Jesus e tal, porque ele está me exaltando, então eu vou exaltar ele. E também dá para pregar contra a bajulação, as chamadas lisônginas, são aqui. Quer dizer, não vai acontecer contigo, o mal não vai acontecer porque tu só faz o bem. A interpretação dele é equivocada. Então tomemos cuidado com isso, porque isso interfere das bênçãos de nossa vida, pois o Espírito de Deus se afasta quando pensamos dessa forma. E essa foi mais uma meditação acerca da confissão de Pedro. Pedro confessa que Jesus é Filho de Deus. Infelizmente, no final, deixa a desejar, dizendo que Jesus não iria ressuscitar, porque não iria morrer, obviamente. Pensamos nesse sentido, meus caros. Estudamos a Bíblia, não deixamos o inimigo nos enganar, submetemos à vontade de Deus, resistimos ao inimigo e ele fugirá de nós. Porque existem doutrinas anátemas, malditas do inimigo, para fazer com que não só nos enganamos, fazer com que nós não só enganamos o próximo, como nos enganamos a nós mesmos, nos auto-enganamos. Tá? Que Deus fale mais ao vosso coração.